Em 28 de abril de 1988, o voo 243 da Aloha Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Hilo, no Havaí, a caminho de Honolulu. Este avião tinha que cobrir essa distância em menos de uma hora, mas algumas horas após a decolagem, uma explosão repentina abalou todo o avião. Antes que alguém pudesse entender alguma coisa, com um solavanco, o teto da cabine da primeira classe foi arrancado e separado do avião. Passageiros e tripulantes da cabine ficaram horrorizados ao ver o céu aberto acima de suas cabeças. A pressão do ar puxou todos os passageiros para fora do avião? O avião se partiu em pedaços no ar? Este avião foi capaz de fazer um pouso de emergência? Fique ligado para saber mais sobre esse acidente horrível no mundo da aviação. Esta aeronave da série Boeing 737-200 foi dada à Aloha Airlines em 1969. Até agora, esta aeronave havia completado um total de 35.496 horas de viagens aéreas. Mas em seu serviço até agora, essa aeronave era usada principalmente para viagens de curta distância, devido às quais essa aeronave havia decolado e pousado mais de 90 mil vezes. Devido aos seus tantos voos de curta distância, esta aeronave decolou e pousou 3 vezes mais do que o limite prescrito. O avião já havia feito 3 viagens de Honolulu para Hilo no dia do acidente. Para o seu quarto voo naquele dia, o voo 243 tinha 89 passageiros e 6 tripulantes a bordo. Tudo estava funcionando normalmente no aeroporto e a equipe de segurança em terra completou a inspeção externa da aeronave. Em seu relatório, a equipe de segurança não mencionou nenhum defeito técnico ou na parte do corpo do avião. Algum tempo atrás, este avião passou no relatório do boletim de serviço da Boeing conforme sua verificação programada. O voo foi conduzido pelo capitão Robert Schornsheim, de 44 anos, que tinha mais de 8.500 horas de voo de experiência qualificada. A primeira oficial Madeline Tompkins, de 36 anos, foi nomeada como copiloto para este voo, que tinha mais de 3.500 horas de experiência voando neste tipo de avião Boeing 737. No total, ambos os pilotos tinham mais de 10.000 horas de experiência pilotando esse tipo de avião Boeing 737. A comissária de bordo, Clara Berry Lassing, também estava a bordo do voo junto com os outros membros da tripulação. Lentamente, todos os passageiros começaram a embarcar no avião. Enquanto isso, ao passar pela ponte de embarque, uma passageira vê uma rachadura na fuselagem externa do avião e fica um pouco nervosa. Mas pensando que talvez a equipe do aeroporto já soubesse disso, ela não menciona isso a nenhuma tripulação do voo ou equipe do aeroporto. Depois que todos os passageiros concluíram o embarque, o voo iniciou seu processo de rolagem por volta das 13 horas. O voo 243 decolou do Aeroporto Internacional de Hilo por volta das 13 horas e 25 minutos. Seguindo a rota de voo, o piloto inicia a subida para levar o avião à sua altitude atribuída. Como geralmente acontece em todos os voos, é obrigatório que os passageiros usem cintos de segurança após a decolagem até que o avião atinja a sua altura designada. É por isso que todos os passageiros do voo 243 também estavam usando o cinto de segurança. Aumentando lentamente sua altura, assim que o avião atinge uma altura de 24 mil pés, de repente há uma explosão alta no avião. Todo o teto da cabine da primeira classe está desenraizado e separado do avião. Após a explosão repentina tentando controlar o avião, quando os pilotos olharam para trás, ficaram chocados. A porta da cabine e o teto da cabine da primeira classe foram rasgados e o piloto pôde ver o céu aberto atrás dele. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, dê uma força pra gente clicando no botão curtir e se inscreva no canal. Estamos muito agradecidos pela sua ajuda amável. Muito obrigado. Com um vento forte, pedaços do avião estavam voando por toda a cabine. Vendo a morte diante de seus olhos, os passageiros da cabine da primeira classe balançavam em seus assentos com a ajuda dos cintos de segurança. Com uma velocidade de 300 mph, o vento estava tentando puxar tudo para fora do avião.
Devido a essa descompressão repentina, uma grande parte do lado esquerdo do avião também foi quebrada e separada do avião. Felizmente, devido ao sinal de cinto de segurança estar ligado, todos os passageiros estavam usando cintos de segurança e permaneceram colados aos seus assentos, mas a tripulação de cabine não teve tanta sorte. A aeromoça Clarabelle Lassig estava desesperadamente tentando não ser puxada para fora do avião, segurando um painel lateral, mas infelizmente a pressão do ar puxou Clarabelle Lassig para fora do avião momentos depois. Outra aeromoça, Michelle Honda, também foi atingida no chão da cabine pela rajada de pressão do ar. Mas felizmente a aeromoça Michelle se salvou de ser puxada para fora do avião, segurando-se no banco do passageiro. Lutando pela vida e pela morte, mal se segurando no banco do passageiro, a aeromoça Michelle ainda estava aconselhando os passageiros a permanecerem calmos e se segurarem em seus assentos. Aterrorizados na cabine, os pilotos tentavam controlar o avião, mas logo perceberam que muitos controles do avião haviam falhado. O avião estava lentamente saindo de seu controle. A uma altitude de 24 mil pés, devido às rajadas de vento, o avião começa a cambalear rapidamente. Devido à descompressão da cabine e à alta velocidade do avião, tornou-se difícil para os passageiros respirar. Normalmente, em caso de descompressão da cabine no ar, as máscaras de oxigênio saem do teto da cabine para ajudar os passageiros a respirar. Mas aqui todo o teto do avião havia explodido devido ao vento tão forte e à falta de oxigênio. Os passageiros podem sufocar e morrer a qualquer momento. A primeira oficial imediatamente define o rádio do avião para a frequência de emergência para fazer uma chamada de socorro para o aeroporto de Honolulu e informá-los de um pouso de emergência no aeroporto de Maui, nas proximidades. Mas o barulho do vento na cabine era tão alto que o controlador do ATC de Honolulu não conseguia entender nada. O barulho era tão alto que os pilotos não conseguiam ouvir as vozes um dos outros e tentavam se comunicar usando os gestos das mãos. Agora, os pilotos tomaram a decisão de pousar o avião rapidamente. Sem perder mais tempo, os pilotos começaram a pousar o avião rapidamente. Abaixando o nariz do avião, os pilotos pousam o avião tão rápido que em um ponto do avião começa a despencar a uma velocidade de 4.100 pés por minuto. Geralmente, os aviões de passageiros descem a uma velocidade de 3.000 pés por minuto, para que os pilotos possam controlar o avião e o avião não caia. Mas os pilotos não tiveram outra opção a não ser pousar o avião rapidamente para salvar a si mesmos e a todos os passageiros da morte. Descendo rapidamente quando o avião atinge uma altitude de 14.000 pés, felizmente os pilotos conseguem entrar em contato com o centro de serviços de emergência no aeroporto de Maui. Eles informam os serviços de emergência para manter a ambulância e o corpo de bombeiros prontos no aeroporto. Devido à falta de oxigênio, os passageiros da cabine da primeira classe agora começam a sufocar, mas quando o avião começa a descer da altura de 3.000 pés, o capitão diminui a velocidade do avião para que os passageiros possam respirar um pouco de oxigênio. Reduzindo a velocidade, o capitão começa a trazer o avião em direção à pista, mas enquanto reduz a velocidade, quando o avião atinge uma velocidade de 195 milhas por hora, o avião começa a ficar fora de controle. Logo, os pilotos percebem que precisam aumentar a velocidade do avião se quiserem evitar a colisão. Mas fazer o avião pousar em uma velocidade tão alta também era nada menos que um perigo. Para pousar com segurança, o avião geralmente tem que pousar a uma velocidade de 150 milhas por hora. Os pilotos decidem que é melhor pousar o avião em alta velocidade do que cair. O capitão diz ao primeiro oficial Tompkins para abaixar o trem de pouso, após o qual o primeiro oficial imediatamente gira o botão do trem de pouso para baixo. Mas mesmo depois de abaixar o botão do trem de pouso, a luz do trem de pouso dianteiro não fica verde, o que significa que o trem de pouso não está abaixado. Vendo isso, o capitão imediatamente tenta abaixar o trem de pouso manualmente. Apesar das repetidas tentativas, a luz do trem de pouso não fica verde. Normalmente, em tais situações, os pilotos também podem verificar com a câmera da cabine se o trem de pouso está abaixado ou não. Mas, infelizmente, essa câmera também falhou. Agora, os pilotos não tinham como saber se o trem de pouso dianteiro estava abaixado ou não. O capitão não queria perder mais tempo e decidiu pousar sem saber se o trem de pouso da frente estava abaixado ou não.
Se o trem de pouso dianteiro não tivesse realmente baixado e o avião tivesse pousado a tal velocidade, certamente teria batido na pista. De qualquer forma, nessas circunstâncias, os pilotos não tinham outra opção. Os pilotos só queriam pousar o avião a qualquer custo. Mas, felizmente, o trem de pouso já estava desligado e a luz verde não estava chegando ao painel de controle apenas por causa de uma falha no sistema. E depois de cerca de 13 minutos daquela explosão no ar, o avião balançando no ar em alta velocidade finalmente toca a pista. Depois de correr na pista por alguma distância, o avião para com segurança. Juntamente com os serviços de emergência, nenhum dos funcionários do aeroporto podia acreditar em como um avião tão danificado poderia pousar com segurança. Dos 89 passageiros a bordo do avião, 65 passageiros se machucaram neste acidente, dos quais 8 passageiros ficaram gravemente feridos. Infelizmente, a aeromoça Clarabella Lensing morreu neste acidente e seu corpo nunca foi encontrado. O avião estava tão danificado que não havia como consertá-lo. Este incidente foi tão horrível e surpreendente que, em um piscar de olhos, suas notícias se espalharam por todo o mundo e sua investigação foi iniciada imediatamente. A maior questão diante dos investigadores era como o teto de um avião a jato pesado foi arrancado no ar e separado do avião. Normalmente, a parte externa da fuselagem do avião é feita de chapa de metal de 2,5 mm de espessura. Se você tentar entender em linguagem simples, essa espessura é tanto quanto se você colocar 2 cartões de crédito um em cima do outro. Essas placas de comprimento de 4 metros e largura 2 metros são conectadas entre si com a ajuda de rebetes de metal. É por isso que geralmente, em tais situações, o lugar mais fraco é do lado da articulação e, portanto, a primeira suspeita dos investigadores vai para essas áreas conjuntas. Depois disso, quando os investigadores interrogaram todos os passageiros, os mesmos passageiros que viram a rachadura na parede do avião informaram sobre a rachadura na fuselagem externa. No lugar onde aquele passageiro conta sobre a rachadura, os investigadores também suspeitaram da rachadura no mesmo lugar. Devido à forte pressão do ar a tal altura, o teto do avião foi desenraizado e separado dessa rachadura. Agora, a maior questão era que, apesar da verificação de segurança que aconteceu há alguns dias, porque nenhum inspetor de serviço soube dessa rachadura no avião. E é revelado que esse equívoco aconteceu porque a companhia aérea queria minimizar as despesas incorridas na inspeção do serviço usual. Portanto, de acordo com as regras da aviação federal, era obrigatório verificar apenas os locais necessários, como a parte da frente do avião. Ficou a critério da companhia aérea verificar ou não as outras partes do avião. No entanto, esse avião passou 35.496 horas voando em uma rota marítima, onde a atmosfera estava muito úmida e cheia de sal. Esse clima é muito perigoso para enferrujar qualquer metal. Mas apesar de tudo isso, as companhias aéreas Aloha não consideraram necessário fazer as verificações regulares e completas de seus aviões. Esse acidente horrível ocorreu devido a erros humanos, tão grandes durante a manutenção. Os erros encontrados na investigação foram tão terríveis e perigosos que o governo dos Estados Unidos imediatamente deu instruções para mudar todo o processo de manutenção. Também foi formada uma nova força-tarefa de aeronavegabilidade, cujo principal objetivo era verificar minuciosamente todos os aviões. Durante a investigação dessa nova equipe, se algum defeito fosse encontrado em qualquer avião, todos os aviões de toda a companhia aérea poderiam ser reexaminados. Esta foi uma mudança enorme e importante no setor de companhias aéreas, mas infelizmente a aeromoça Clarabella Lensing teve que pagar o preço por isso, dando sua vida. Neste acidente, juntamente com os pilotos, toda a equipe da tripulação de cabine realizou seu trabalho com muita bravura, pelo qual também foram homenageados com muitos prêmios de bravura.